Geralmente eu não gosto de passar mais de 1 hora, que eu acho cansativo e tal. Mas... E eu acho que 1 hora de aula nessas aulas remotas, eu acho que é suficiente. Gente, no mais, tá tudo jóia com a vida aí, tá tudo bem, todo mundo tá com as disciplinas em dia, tá tudo bem, tá tudo cheio de paz e amor na vida. Tô tentando botar umas em dia aí que eu perdi. Mas tá dando certo. É, vai dando certo. Tem aí umas ameaças, umas propostas de retorno ao presencial, não sei se vai. Acredito que não, né? Já tem plano e tudo. E vocês, como são de primeiros anos, vai ser um dos últimos, né? E aí, grande Robson, boa tarde, seja muito bem-vindo. E aí, como vocês são do primeiro, porque tem uma. Vou até abrir aqui antes da gente começar. Abrir um plano aqui para mostrar para vocês. Vocês já viram o plano de retorno? E aí, o plano de retorno não é do Antônio Dantas, né? É um plano de retorno do Estado de uma maneira geral. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês na tela? Tá, sim. Tá. Pronto, só procurar aqui. Tem uma imagem aqui que é bem ilustrativa, né, sobre o assunto. Tudo isso aqui que eu estou passando é o plano de retorno, né? Que está. O secretário está com tudo aí para que as escolas voltem dia 19, mas é algo bem complicado, porque de um lado tem o Estado, o Judiciário também super pressiona, e do outro lado tem nossos representantes da classe trabalhadora da educação, que é o sindicato, que está aí, né, com a posição de aguardar mais um pouco e esperar a segunda dose dos profissionais de educação, e isso desconsiderando algo importante também, que é a questão de vocês, estudantes, né? Aqui, eu acho que essa imagem aqui. Né? Tem 2 estágios, então, na primeira fase, voltaria, né, o acolhimento dos profissionais, então a escola iria, de forma presencial híbrida, os profissionais iam chegando na escola, nessa primeira fase 1, e aqui do lado tem os estágios, estágio 2, 28 dias, 50% das turmas. Aí, 14 dias, retorno dos estudantes do primeiro ao quinto ano, mais as terceiras séries. Então, no ensino médio, os primeiros a retornarem de forma híbrida serão os seres humanos que estão no terceiro ano do ensino médio. E aí, depois, vai passando o tempo, né? 14 dias, com mais 14 dias. Aí, vem os estudantes lá do ensino fundamental, sexto, né, as turmas do sexto ano e sétimo ano, e depois o segundo ano do ensino médio. E aí, já com 56 dias, na fase 2, temos aqui 75% das turmas. E no finalzinho, né, vem oitavo e nono ano, e mais no ensino médio a primeira série. Isso aí não, a data de retorno seria 19, mas aí, como sempre, foi tudo muito indefinido em relação ao retorno das aulas, como foi em relação quando nós fomos começar também, foi mais ou menos isso. Mas vamos aguardar. Eu estava devendo com vocês um encontro, porque eu também sou estudante, né? Eu sou professor, mas eu também trabalho, faço uma pós-graduação, e aí eu estou de férias. Então, estou só com uns vestígios de algumas coisas, algumas demandas para fazer na quinta-feira, e aí eu sempre postei os materiais, as aulas, lá de forma gravada. Não é tão legal, né? Às vezes não é interessante, mas é o que a vida nos oferece para hoje, né? Antônio Paulo falou, muito difícil que volte. Léis, espero que não volte nesse momento, não, o momento talvez não seja mais propício para o retorno, em virtude de nossa segurança, da nossa vida, que nós precisamos para habitar essa terra tão linda, né? Na minha opinião, ainda está arriscado, porque são muitos alunos em sala. Acho um momento ainda delicado, com certeza, Crislaine. Ainda é um momento complicado para juntar e aglomerar de forma saudável, de forma tão boa que é esse nosso ambiente da sala de aula. E vocês que estão chegando na escola agora, ainda mais estranho, né, essa coisa de não se conhecer pessoalmente. Aqui, né, nessas aulas
nos WhatsApp, nos grupos da vida, a gente vê somente algumas imagens, e aí é muito estranho ver as pessoas na rua e, de repente, não conhecer. A gente suspeita, às vezes, pela idade, né, quando eu vejo assim, um ser humano, um jovem, beirando 16, 17, 18 anos, né? Aí eles vão, pode até ser um aluno, mas, né, como ninguém vê só assim por foto, e a foto sempre a maioria das vezes, né, a gente usa o que há de melhor para impressionar em nossas redes sociais, colocar uma fotozinha e seja agradável aos olhos dos outros. E às vezes nem tanto, às vezes a gente vai jogar a realidade nua e crua mesmo, né, na cara da galera. Bem, gente, para hoje nós estamos aí concluindo os clássicos da sociologia. Nós tivemos Karl Marx, nós tivemos Emile Durkheim, e aí hoje nós temos Max Weber. E as particulares, eu não sei se voltaram já. Eu não sei, eu não vi notícia. Aqui em Apudi eu não vi ninguém postando. Geralmente as pessoas postam, né? Meu bebê, primeiro dia de aula, retornando às aulas. Mas eu não vi ninguém postando, não sei. Se alguém tiver informações se as particulares voltaram. Sim, voltando para a aula, né? E aí a gente hoje vai discutir um pouco de outro clássico, um clássico mais contemporâneo, dentro dos 3 clássicos, que são os principais dessa ciência da sociologia, que é o Max Weber. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir, né, eu sempre gosto de estar fazendo essa interação, sala de aula é melhor, mas aqui a gente arrisca e faz algumas coisas para que possa dar certo. Eu gostaria gentilmente que vocês respondessem, para nós iniciarmos, um pequeno exercício simples e humilde, que não vai tirar a sua paz e seu sossego nessa tarde de quinta-feira. Eu irei mandar o link. Deixa eu só mandar o link aqui. Aqui para o chat, que vocês irão clicar nesse link e vai ter lá uma pergunta. Deixe aqui 2 palavras que representam a sociologia. Então, nós já passamos o primeiro bimestre, vocês já viram muita coisa de sociologia, já viram a socialização, já viram os clássicos. Eu acho que só de conteúdo foi isso. Eu acredito que sim. Então, vocês chegaram a uma disciplina nova, né? A gente faz aqui um exercício de reinício, de recapitulação aquilo que nós vimos até hoje, né, dentro da sociologia. Então, quero que vocês cliquem aí nesse link, e aí vai abrir duas opções para vocês colocarem 2 palavras que estão relacionadas, e aquelas 2 palavras, sociologia, vem o que em sua mente? Isso, aquilo. Sem juízo de valor, sem nada. Coloque aí uma tempestade de ideias, aquilo que vir na sua cabeça que esteja relacionado a essa ciência, a ciência social, que que chegou na vida de vocês, que nós estamos a desenvolver. Se pedir algum código, às vezes se pede um código, mas eu acho que nesse link que eu mandei vai direto. Vocês podem acessar, tá? Se pedir algum código, vocês coloquem esse código e aí está. Se esse link não der certo, vocês coloquem aí sem esse restante. Mas eu acredito que dá. Podem começar a responder. Uma pessoa já respondeu. 2 pessoas já responderam. 3, 4. Massa. Está surgindo aqui umas palavras. Povo rápido, danado, viu? Show. Só calma isso aqui quando vocês respondem. 2 minutos para responder. Boa tarde, Gustavo. Vou mandar o link de novo aqui para Gustavo. Thaís, não aparece o nome de quem enviou, só aparece a quantidade. Mas até o momento, 13 pessoas enviaram. Faltam algumas pessoas. Enviaram o quê? Enviaram, clicaram aí nesse link, o link que eu enviei para... Só parar aqui. Para mim fazer o exercício inicial de escuta, enviei o link que está aí.
Aí você clica no link e envia 2 palavras que você acha que representa a sociologia. E aí é só submeter lá e pronto, só É isso. porque eu acabei de entrar aqui, mano. Tá trabalhando aqui Pronto, aí. está. Nem tinha visto que tinha Envie. aparecido o link, não. Pronto, aí, mas você viu agora que eu enviei um link especialmente para você? E você entrou depois? Professor, é para É esse link botar que tem no chat? um nome no de É. cima e um nome no de baixo, né? É o que, Alessandra? É para botar uma palavra no de cima e um na de baixo, né? Isso. Tem 2 quadradinhos lá. Coloca uma palavra que representa a sociologia no quadrado de cima e outro nesse quadrado abaixo. Sim, professor. Aí que cirurgia é essa? Que cirurgia? Porque eu acabei de entrar aqui na aula. Não sei que é as palavras que coloca lá. Sim. Você irá colocar 2 palavras que, as 2 primeiras que vêm quando você escuta a palavra sociologia, que representa sociologia. O que você vivenciou de Tá certo. sociologia até agora, você vai lá e joga 2 palavras. Entendeu, Gustavo? Entendi. Arrocha aí. 23 pessoas já responderam. Chegar aí 25 aqui. Cirurgia eu fiquei sem entender, né? E é um médica? Só tentando aqui colocar. O primeiro técnico não tem. Tá aparecendo a nuvem de palavra aí para vocês? Confirme aí, por gentileza. Tá sim. Pronto. A gente deve, já dá para ir. Deixa eu ver aqui. Tem 28 pessoas já. E aí, aqui estão as palavras que vocês colocaram, todos que colocaram. E aí, interessante, porque nesse exercício, as palavras que se repetirem, que tiverem aparecendo com maior frequência, elas ganham uma proporção maior, né? Fica um nome maior. Então, né, vocês estão ligados e felizes nessa vida, porque a palavra, uma das palavras, né, tem 2 aí, a central é sociedade. Muito bacana. Pensou em sociologia, pensou em sociedade, compreender, interpretar a sociedade a partir de diferentes pontos de vista. E aí, claro, teve outras, né, outras palavras também interessantes. Humanidade, afinal, né, nós vivemos em uma sociedade feita de humanos, e humanidade tem uma simbologia, além de ser só do ponto de vista fisiológico, biológico, são os indivíduos que compõem essa sociedade. E hoje o clássico que nós veremos, né, tem esse foco aí dentro daquela dimensão indivíduo, sociedade, bem ligado, mais puxado mais para o indivíduo. Política ficou pequenininho, né, ciência da política, liberdade, altruísmo, compreensão, massa, piedade, sociologia, piedade. Então, piedade, não estou conseguindo ligar, mas enfim, é válido. Indivíduo, pessoas, preconceito, massa. Socializar, igualdade social, enfim, né? Meu objetivo era que para saber se estava, pelo menos um mínimo, chegando aí na mente de vocês sobre o que nós temos aqui como objeto de estudo da sociologia, e fiquei feliz com as palavras que vocês colocaram. 30 pessoas responderam, deixa eu ver quantas pessoas tem na sala. 36. Então aí fica tranquilo, tem 6 pessoas que não responderam, mas isso não irá
parar a humanidade que nós vivemos, então, conflituosa e às vezes estão em paz. Beleza? Então vamos lá para o clássico. Obrigado aí por responder esse primeiro exercício, um exercício de um pouco de interação, ver o que vocês têm em mente sobre essa ciência, né, que tenta explicar os conflitos sociais, tenta explicar a sociedade de uma maneira geral. Deixa eu só aqui apresentar. Está aparecendo? Dúvidas até aqui? Sugestões? Na ausência de dúvidas e sugestões, caminharemos para o clássico Max Weber. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim? Ok. Eu não vou conseguir ver o chat agora, porque estou apresentando o slide, né, e nem vocês, mas aí eu acho que no meio do slide talvez eu feche aqui e volte para a sala para a gente ver vocês e ler alguma coisa que tem no chat. E aí nós já vimos, né, primeiro nós vimos o Karl Marx, depois a gente viu na última aula o Emile Durkheim e agora a gente completa. Né? Dentro das ciências sociais nós costumamos, algumas pessoas dizem até que são os 3 porquinhos pensadores, né, os sociólogos principais nos primeiros passos da sociologia. Então nesse primeiro ano do ensino médio, você tem acesso à sociologia, então você inicia com alguns conceitos iniciais, por exemplo, como de socialização primária e secundária, que vocês já viram, e aí, agora nesse capítulo 2, um pouco de cada clássico, e no decorrer da sua vida estudantil, até o 3º ano, sempre os assuntos, vez ou outra, vai citando alguns desse clássico, né, a depender do momento que a gente vai discutir. E aí Max Weber tem, conhecido aí como a sociologia compreensiva, seu método de sociologia compreensiva. Aí está o retrato do ser, né? Esse ser, né, geralmente sociólogo, o pessoal da sociologia, gosta de uma barba, né? E aí ele não seria diferente, como um clássico, carrega aí sua barba. Um alemão que vive aí já no finalzinho, na segunda metade do século XIX, indo para o início do XX. Então, pega aí, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, ele tem uma atuação na Primeira Guerra Mundial, né? Tem uma gestão, inclusive, nos hospitais, né, da Alemanha, no processo da Primeira Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, que é um intelectual, jurista, economista, e é também considerado, junto com Emile Durkheim e Karl Marx, um dos fundadores da sociologia. E aí, as principais obras, nós temos aí o Estado Nacional, a Política Econômica, nós temos... Cadê o... Estava até por aqui. Não está mais. A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, de 1904. Né? Não que as outras não tenham importância, mas é a obra principal dele, dentro da compreensão de Max Weber a respeito da sociedade. Ele vai fazer aí esse diálogo, né, com a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Né? Daqui para o final a gente vai discutir mais essa questão do protestantismo com o surgimento e o protestantismo na contribuição, né, de avanço do capitalismo. Como é que ele vai enxergar essa relação? A Ciência como Vocação, 1917, Economia e Sociedade e História Geral da Economia, são algumas obras dele. E aí todos os sociólogos têm um objeto, né, considera um objeto da sociologia. Para ele, o objeto da sociologia, ele diz que é uma ciência voltada para a compreensão. Por isso, sociologia, né, compreensiva, compreensão interpretativa da ação social. Sempre que verem em algum lugar na vida de vocês, que vocês estão vivendo nesse planeta, ação social dentro de alguma prova, teste, alguma discussão, a ação social é o principal conceito de Max Weber. Ele vai interpretar a sociedade a partir da ação social. Naquela dinâmica de sociedade e indivíduo, nós temos, né, o Max Weber considerando que esse indivíduo é quem vai
construir, contribuir para a construção da sociedade. E aí já tem uma diferença de Emile Durkheim, não sei se vocês conseguem lembrar, notar e perceber, mas a gente vai retomar essa diferença. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar no microfone, que eu escuto, aí eu saio dessa tela e a gente volta para a sala e eu tiro a dúvida que vocês estão. Por essa via, para a explicação causal dela, o seu transcurso nos seus efeitos. O objeto da sociologia, de acordo com Max Weber, é o fenômeno social que se configura pela ação humana. Lembrando, ação social é o conceito principal dele. Enquanto nós temos Emile Durkheim com seu principal conceito, que é o... Ninguém lembra? Já está fresco ainda, fizeram uma atividadezinha agora. Principal conceito de Emile Durkheim. Na ausência de respostas, não sei se responder aqui no chat. Pronto, Antônio Paulo. Passou perto, já realmente parcialmente é isso aí. O principal conceito de Emile Durkheim é o fato social, gente. Que é aquele que é geral, é externo e é coercitivo. Diferente da sociologia de Durkheim, porque é diferente. Enquanto Emile Durkheim pensa na sociedade a partir do fato social, ou seja, nós nascemos, o Katsu nasceu, quando ele nasceu já tinha muitas regras sociais, normas sociais que, pelo fato social, iam moldando aí o desenvolvimento do jovem indivíduo e, inclusive, com forças que é externa ao indivíduo, ou isso já tem, é geral, que todo mundo obedece, isso é Durkheim, tá? E é coercitivo, e coercitividade vem como se fosse uma obrigação. Não sei se vocês lembram dessa discussão em Durkheim. Para ver que a sociologia deve captar a relação de sentido da ação humana, compreender que a sociologia é compreensível. Então, nós, indivíduos, no momento que nós estamos atuando em sociedade, toda a nossa ação deve haver um sentido. Se a gente se a gente está aqui assistindo essa aula, tem um sentido. Nós estamos assistindo a aula porque dentro da sociedade existe um processo educacional do qual nós estamos participando com diferentes fins. Tem gente que está aqui ele vai tipificar essas ações sociais. Daqui a pouco a gente fala, pode até usar esse mesmo exemplo. Relação à ação social com relação a fins, aos objetivos. Você pode estar aqui, os objetivos, que enquanto nós, indivíduos, estamos aqui, são distintos. Vocês podem estar aqui com o objetivo de apenas assistir essa aula, e tentar usar essa teoria para entender algo, ou de ganhar uma frequência, ganhar uma pontuação, fazer um teste e dar continuidade à sua vida estudantil. Então, são vários sentidos dentro da ação desse indivíduo que a gente pode perceber. Conhecer o fenômeno social seria extrair dele o conteúdo simbólico da ação ou das ações que o configuram. E aí, ciências históricas e sociais diferem das ciências da natureza. É algo importante também, como um clássico da sociologia, ele também buscou aí essa distinção, se separar um pouco. O Emile Durkheim fez esse exercício, ainda muito baseado com o incremento aí, a influência do positivismo, da ciência da natureza, com aquela sociologia, o método funcionalista, mas o Max Weber, ele vai tratar de uma forma diferente, utilizando o conceito de ação social. Lembre-se da ação social, porque na tarefa vai ter muita ação social. Então, se liguem, que aí fica fichinha para vocês responderem, e marcar a presença com esses 2,5 pontos em sua vida no segundo bimestre. Então, essa ação o que é? É a conduta humana que possui um significado dado por quem executa. Eu, enquanto indivíduo, tenho condições, de acordo com a concepção weberiana, de atribuir sentido à minha ação. Diferente do Durkheim, que colocava o indivíduo como um sujeito que recebia coerção, forças externas, geral e coercitiva, através do fato social, para o seu comportamento, suas ações. Portanto, apenas a ação que tem um sentido é objeto de estudo da sociologia. Se não tiver sentido,
Max Weber disse que não passa a ser objeto do estudo da sociologia, a tentar ser compreendido pela sociologia. Parte sempre da observação das ações dos indivíduos, e não de alguma totalidade que existiria anteriormente deles. Ao contrário do Caio, eu acho que eu já disse isso, buscava explicação através da noção de fatos sociais, já falei isso. E Marx, que viu os indivíduos submetidos às estruturas do sistema capitalista, ele vai analisar como os indivíduos constroem a realidade dentro desse sistema. Nós falamos muito do do Caio, mas não é que ele esteja discordando de Karl Marx, Não, pelo contrário, ele está complementando, que vai diferenciar, principalmente porque Karl Marx ele pensou a sociedade do ponto de vista em que a economia estava mais presente na interpretação. A história da sociedade, da humanidade, é a história da luta de classes, de acordo com Karl Marx. Aí Karl Marx analisava a sociedade a partir da relação de classe, ou seja, quais são as duas classes de Karl Marx? Alguém está tentando dizer? Estou escutando só o chiado longe no horizonte. Isso aqui alguém diz. Ninguém falou na ausência de respostas. Gustavo, seu fone está com defeito, mas você está escutando a voz desse que vos fala. Então, eu vou voltar para cá. Fazendo essa relação com Karl Marx, que foi o primeiro clássico que nós vimos em nossa jornada, o Karl Marx tem diferença do Max Weber porque vai pensar os indivíduos a partir do método histórico dialético, materialismo histórico dialético, a partir das classes. São essas, burguesia e proletariado. Burguesia enquanto detentores do meio de produção, hoje, fazendo um anacronismo e atualizando, são os grandes empresários, os detentores do capital, e nós, que precisamos vender nossa força de trabalho para sobreviver. Já o Max Weber, do ponto de vista revolucionário, Max Weber não tem tanta contribuição, ele não tem essa intenção de anunciar uma revolução dos proletariados como aquilo que marcou a atuação de Karl Marx. O Max Weber atua mais na função de pensar o tipo ideal, inclusive a gente vai ver. O tipo ideal, essa questão da ação social, como os indivíduos atuam. Então, se você tem interesse em entender a sociedade atual, esses conflitos ideológicos que tem, com certeza o velho Karl Marx nos ajuda muito nessas compreensões. E aí o Max Weber faz uma classificação aí dessas ações sociais. Ele faz duas ações sociais que são irracionais e duas racionais. Dentro desse ponto de vista, veremos a afetiva, que a ação social, como nós já vimos, é a ação desse indivíduo movido por sentidos, por significado. E aí tem 4 tipos. É interessante porque isso também vai estar lá para vocês registrarem e valer ponto na sua vida estudantil. Ação afetiva, ação social, afetiva, o próprio nome já deixa um pouco claro, é quando o indivíduo age, faz alguma ação motivada por sentimentos, emoções, alegrias, tristezas, ódios e raivas e vinganças. Tudo isso afeta uma ação do indivíduo. Daqui a pouco uns já tem, daqui a pouco outros chegarão na fase de ter relacionamentos com outros indivíduos, relacionamentos que passam a fronteira da amizade, e aí, dentro dessas relações, tem diversas ações que os indivíduos fazem. No começo é tudo flores, muito amor, e às vezes, no final, não é para ser assim não, tá? Mas aí começa também a ter ódio, então amor e ódio dessas relações. E é interessante que pensar na classificação dessas ações sociais dos indivíduos não é, ele diz, não é algo que esteja tão consolidado, concreto, que deve existir de forma única. Não, pode ser afetivo e pode ser tradicional também. São a partir de tipos ideais de pensamento de referência que ele pensa isso. Primeira, ação social afetiva. A segunda
a tradicional, que é motivada por tradições e costumes. Aquela que nós nascemos, e aí, quando nós começamos a entender que somos gente e estamos em uma sociedade cheia de indivíduos, pessoas se relacionando, já tem vários costumes que a gente obedece, que de repente, né, todo mundo faz. Parece muito com um fato social, mas esse tradicional está relacionado mais a costume que às vezes a gente faz até sem perceber. Por exemplo, o fato de estudar, o fato de escolar, às vezes a gente faz até sem perceber, porque já tem toda uma estrutura social montada que o indivíduo, né, acaba participando de uma forma até às vezes imperceptível. Essas duas ele considera como irracional e tem duas que ele considera racional. Uma, que é ação racional com relação a valores, né, que o cidadão ele atua motivado por valores morais, éticos, como respeito, algumas tradições também, que ele atua, né, nessa relação como se fosse o sentido se transforma em uma intenção. A intenção é ter algum valor, de repente a ação dele é para conquistar um status. Por exemplo, vocês são alunos do ensino médio, todos estudam, né? Mas aí, de repente, tem um que quer ter um status de melhor aluno, por exemplo, se nós tivéssemos esse método na escola, que eu acho desnecessário. Então, esse aluno poderia realizar uma ação racional. Então, eu vou fazer isso, tirar as melhores notas, para que eu ganhe uma medalha. Então, essa medalha seria valor, status, né? Um valor moral. O melhor aluno ganhou uma medalha que não deu notas e tal. Então, esse indivíduo que tentou isso, ele tentou como em uma busca de valores. E tem ação social racional com relação a fins ou a objetivos, também motivada por finalidades, metas, né? Quando a ação do indivíduo é chegar em algum lugar. De repente, eu quero ser o prefeito de Apodi, então eu já começo a realizar algumas ações, já pensando no meu objetivo final, que é chegar a ocupar um cargo nos poderes, né, que permitem qualquer pessoa, entre aspas, né, é outra discussão, mas chegar a ocupar um cargo no legislativo, no executivo municipal, estadual ou federal, e aí você vai fazendo algumas ações sociais, por exemplo. Se você quer ser um político, muitos deles iniciam-se pelo grêmio da escola, depois passam no concurso, ou começam um trabalho, depois vai para o sindicato, e aí do sindicato chega em algum cargo. E essa trajetória é uma trajetória dos mandatos populares, são os mandatos da elite, da burguesia, que é uma estratégia diferente. Muitos já nascem filho deles e vai bolando aí de gerações e gerações. Dúvidas em relação aos 4 tipos de ação social até agora? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa no chat. Chat. Valeu, grande Gustavo. Edições, até agora nenhuma está entendendo aí que o principal conceito é a ação social. Realmente qualquer pessoa pode chegar no legislativo, porque olha aí o presidente. Mas aí Você deixou o leite derramar, foi? Meu nome de sua mãe. Robson. Exilma. Dona Exilma, por gentileza, perdoe aí, Robson. Parece que Robson estava empolgado aqui com as ações sociais do Mato Veiga e, ao mesmo tempo, descuidou aí de um dever doméstico. Bem? E aí, vamos que vamos, para nós concluirmos. Ariel, nós temos um representante no Executivo Federal que atendeu aí, do ponto de vista social, uma demanda, uma série de acontecimentos que, enfim, ele acabou chegando ao poder, né? Inicia-se lá
no âmbito militar e lá no Rio de Janeiro consegue fazer sua história política, e não só sua, como também de toda a família que vive da política, infelizmente. E aí, racionalização. Nós temos duas ações social, né, que tem lá o nome racionalização, e aí o Weber também fica marcado com essa questão da racionalização. É o que vai diferenciar um pouco na temporalidade. Né? Nós tínhamos a Idade Média com um pensamento mais ligado à questão dos princípios religiosos, e aí, quando esses sociólogos chegaram, eles quebraram um pouco essa concepção de enxergar, de ver a sociedade de uma forma mais romântica, de uma forma mais baseada na fraternidade entre os seres humanos, amar uns aos outros, e aí pensar do ponto de vista mais racional. Trata-se, portanto, essa racionalidade de um desenvolvimento prático, que irá contaminar, entre aspas, todas as esferas da vida. Religião, direito, arte, ciência, política, economia, tudo, né, acabou tendo essa influência da racionalização. Passaram a pensar, né, nas mais diferentes áreas de uma forma mais racional, de uma forma mais científica. Né? Foi a intenção, foi o que esses sociólogos fizeram com o pensamento daquela época, da Idade Moderna, século, mais especificamente, aí, século XIX, no caso do Weber, indo um pouquinho para o XX. Para Weber, todas as esferas que compõem a vida moderna são cada vez mais organizadas com princípios e procedimentos racionais. A racionalidade está aí. E essa racionalidade gera um outro fator, que é a burocratização. Racionalidade e burocratização, que nada mais é do que organizar a estrutura do ponto de vista da burocratização, é definir aí, né, a formação de quadros profissionais técnicos responsáveis pela administração, em que tem as especialidades, vai formando aí a divisão social do trabalho, cada um vai tendo sua função diante da sociedade, né, então ele vai conhecendo aí essa burocratização. Racionalização, burocratização e desencantamento do mundo. São três categorias, três conceitos aí que o Weber coloca em sua obra. E o desencantamento, o nome já é até sugestivo, né? É a morte da magia, é outro evento que deixa marcas profundas no homem moderno. Ele alega que nós tínhamos um encantamento do mundo na Idade Média, antes da Idade Moderna, e a Idade Moderna, com o processo da industrialização, né? O Marx, junto com o Durkheim, fazendo ciência, e outros, né? Fazendo ciência, pensando de forma racional, acaba contribuindo para um desencantamento do mundo. Não é algo que você desencanta do mundo, eu vou desencantar do mundo, estou vivendo uma crise de existência, não. Desencantamento do mundo, nesta concepção, é apenas que deixa-se de pensar, de compreender a sociedade do ponto de vista mitológico, mágico, romântico, e passa a reconhecer as instituições sociais, toda a estrutura social de uma forma mais racional. E aí, já quase finalizando, nós temos o método dele, que é o método interpretativo, né, o tipo ideal, que esse tipo ideal não descreve no curso concreto da ação, né, mas um desenvolvimento normativamente ideal. É o que ele faz com as ações sociais. Né? O tipo ideal é pensar algo que seria ideal para a realidade. Não é que pensa algo e esse algo necessariamente irá acontecer, né, na sociedade. O tipo ideal é um pensamento, é uma abstração, né, não é algo concreto, é algo abstrato que ele pensa para a sociedade. Né? Não é nem verdadeiro nem falso, é mais como se fosse um modo de compreender e de interpretar a sociedade. E aí na esfera teórica. E aí, já quase finalizando, nós temos aí o que é que Max Weber pensa sobre o Estado. Né? O Estado, ele diz que não deve ser definido em termos dos fins, e sim em termos dos seus meios. Só podemos definir o Estado moderno, sociologicamente, em termos dos meios peculiares a ele, não peculiares a toda associação política, ou seja, o uso da força física. E aí uma frase que é famosíssima, né, sempre que se pensa, que se liga o Max Weber ao Estado, é a questão do monopólio do uso legítimo da força física, né, dentro de determinado território. Monopólio, que é monopólio, é que só determinado grupo pode exercer. Então, o Estado, ele
aplica, né, esse princípio, esse seu princípio conceitual, isso sim, né, além do tipo ideal, isso sim na realidade. A partir do momento que ele tem o monopólio do uso legítimo da força física, né, e esse uso legítimo da força é representado por uma instituição que vocês conhecem, quem é aí o representante do uso legítimo da força no Estado? Alguém chuta? Representante do uso legítimo da força. Força, obrigação de manter a ordem, quem é o responsável por isso? A força policial. Show! Show, Ariel. Realmente, né, a força policial é quem mais representa esse uso legítimo da força, de quem? Do Estado. É a única instituição social que tem aí a prerrogativa de usar a força, né, para diversos fins. Mas, professor, hoje em dia a polícia está usando a força até demais e tal, está fazendo várias atrocidades e tal. Aí é uma outra questão, pode ser uma anomia, né, pensando de acordo com o Durkheim, uma anomia que, na verdade, está fugindo aí, a formação de milícias, por exemplo, foge do papel, né, aí do que seria para ser as forças policiais. As forças policiais seriam para, seu principal objetivo seria manter a segurança da população, defender a vida da população. Se está acontecendo... Professor, o Pois senhor não. viu o caso daquela moça que ela entrou dentro de uma viatura policial e os dois policiais estruparam ela e eles não foram condenados nem nada. E tem um caso de Amarildo também, que entrou na viatura policial e até hoje desapareceu, né? Tem o judiciário, tem esses problemas, né? O que a sociologia apresenta, por exemplo, nós vimos, né, um clássico desse, ele vai enxergar que existe uma instituição que ela é legitimada, ela tem um legítimo poder para fazer algumas coisas. No entanto, a ação dos indivíduos que compõem a corporação, né, a gente também não vai dizer que todas as forças de segurança agem dessa forma, como aconteceu com a menina e com esse rapaz Amarildo. Isso são dois casos, mas tem vários casos. Mas o ser humano, dentro, né, da sua maldade interna, né, já entrando um pouco aí nas concepções de Freud, e aí acontece isso sim, né, nas forças, não só nas forças de segurança, em todas as categorias tem pessoas que desenvolvem o trabalho que é para ser desenvolvido e tem pessoas que não desenvolvem. É na polícia, é na educação, é na religião, em todos os ambientes acontece isso. E aí, né, existem lutas para tentar reverter essa lógica, Ariel, que, infelizmente, tem casos complicadíssimos em relação às instituições que deveriam representar o Estado. E aí, já indo para a finalização, né, um dos últimos conceitos pensados por Weber é a questão da dominação, né, dentro da estrutura, a burocratização, o desencantamento do mundo e a racionalização, temos aí um processo de dominação também. Né, e aí ele vai definir as dominações como uma oportunidade de encontrar uma pessoa determinada, pronta a obedecer uma ordem de conteúdo determinado. E aí ele vai tipificar novamente, né, a dominação legal, tradicional e carismática. A legal é quando as pessoas, o indivíduo, né, atua em sociedade e executa uma obediência, né, que está fundamentada na aceitação da validade das normas, das regras, das leis. É a estrutura legislativa, a estrutura normativa que a sociedade tem, todo o aparato legal. Né, as pessoas obedecem a determinado poder em virtude de leis, né, de hierarquias que são constitucionalmente, a pensar do ponto de vista do direito legal, elas já estão consolidadas, né, e alguns dos indivíduos devem obediência. Mas tem também uma dominação tradicional, em que essa autoridade, né, em que as pessoas obedecem, é pura e simplesmente suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. Acontece muito nas religiões, né? O governante é o patriarca, o senhor, os dominados são os súditos
e os funcionários é o servidor. Dentro dessa dominação tradicional, né, o ser que domina por uma construção tradicional, de cultura, de costumes. E, por fim, nós temos a dominação carismática, em que a autoridade é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Os dominados aceitam a obediência em virtude de um carisma, em virtude de uma emoção afetiva que sua ação social, motivada, nesse caso aí, dá até para classificar ação social afetiva, e aí ele forma esse elo de obediência, de subordinação. E aí tem um resumão sobre o Max Weber, trazendo tudo que eu já falei. Tá aí, de repente, se vocês quiserem retomar essas questões, vocês retomam só explicando novamente aí os tipos de ação social. O meu objetivo é que vocês entendam que cada sociólogo vai ter o seu objeto de estudo, desses clássicos, e aí, nesse caso do Weber, o objeto de estudo dele é a ação social, que tem 4 tipos, e aí depois tem outras dimensões que nós fizemos, como a racionalização, a burocratização e o desencantamento. Essas outras 3 categorias que ele traz para a sua interpretação. E aí tem novamente os 4 tipos de ação social, e nós concluímos o debate que nós teríamos, a apresentação que eu teria para vocês. Dúvidas? Não, só um comentário. Pois não, Ruth. Então, assim, você falou que ia falar até sobre... agora esqueci, no começo da aula. Sobre... algo que eu ia falar, esqueci. Era sobre o protestantismo, né? Sim. Ainda vai falar? Eu estava esquecendo, realmente. O que é que... Deixa eu ver se eu acho aqui o livro. Ele estava aqui. Pronto, voltando. Vou fechar aqui. A ética protestante, e o espírito do capitalismo. Foi uma das principais, se não a principal obra desse autor, desse clássico que nós estamos vendo hoje. E aí o que é que tem a ver a questão da religião? Ele foi um dos sociólogos que se aproximou mais das questões religiosas. E aí por que o protestantismo contribuiu para o capitalismo? Dentro de uma concepção, principalmente, já saindo da Idade Média, do catolicismo, do cristianismo, aí a reforma protestante criou, principalmente o calvinismo, valorizou que para os indivíduos que obedeciam determinar essa dimensão religiosa, que obedeciam uma coisa chamada de predestinação. Aquilo que, não, você já nasce predestinado para ter sucesso, por exemplo, ou para não ter sucesso. E aí o que é que acontece? À medida que tem esse princípio dentro de uma religião, as pessoas procuram, aquelas que conseguem sucesso, e o sucesso, ele analisa, porque o sucesso, dentro de um sistema capitalista, um sucesso, entre aspas, na vida é você ter uma boa condição de vida. Então, a religião passa a ter essa racionalidade, e as pessoas que participam desse processo, como é que ele vai ligar a questão da religiosidade à questão do capitalismo? Porque é o seguinte, a pessoa que participa dessa religião, ela acaba tendo, como meta, como ação social motivada por valores, digamos assim, podemos classificar dentro daquele quadro das ações sociais, que a pessoa, aquelas que já conseguem ter uma condição melhor, tudo bem. Ela chegou lá contribuindo para o sistema.
né? As pessoas, o trabalho, a categoria do trabalho dentro da sociologia tem várias dimensões. Nessa concepção aí de Max Weber, o trabalho, né, que nós tínhamos na Idade Média, passa como uma dimensão, né, até que era algo que não era até bem visto, porque era um trabalho escravo e tal. Na Idade Moderna, com a Reforma Protestante, o que é que acontece? O trabalho passa a ser algo que vai dar dignidade ao indivíduo. Então, o indivíduo, né, para obedecer princípios, né, religiosos, ele trabalha, né, e o trabalho é um meio, né, não só de mudar, transformar a natureza, como o Karl Marx dizia, mas é um meio de adquirir e juntar riquezas. Se você está adquirindo, juntando riquezas, parece com uma palavrinha que é muito a cara do capitalismo, que começa com L. Liberalismo. Também, mas o capitalismo ele quer lucro, né? Então, à medida que essas pessoas vão vendo, né, o trabalho como uma oportunidade de juntar, né, fazer aí uma poupança, então eles estão contribuindo para o capitalismo, né? É dessa concepção que ele vê, né, a questão da relação do protestantismo com o capitalismo. E aí, quando o indivíduo que está participando da religião, sendo que aquela religião prega uma predestinação, se você está bem, está com sucesso na vida, você foi predestinado a vencer. Mas aquele indivíduo que não está se dando bem, vencendo, tendo sucesso na vida, ele vai correr atrás, né, de mudar essa realidade, né? E a partir do momento que ele corre atrás para modificar essa realidade, ele corre atrás contribuindo para o sistema. Você contribui para o sistema quando você trabalha, você consome muito, você guarda dinheiro, você gera lucro, e aí é sua contribuição para o sistema. Entendeu aí, Ariel? Entendi. Uhum. Dúvidas? Sugestões? Que poderia ter mais aulas assim. Uhum. Acatado sua sugestão, inclusive foi você e Paula que pediu. Eu gosto dessas aulas assim síncronas. Eu não tinha, realmente não tinha como fazer porque coincidia com a pós-graduação. As aulas da pós-graduação, aí acabou não tendo. Aí como terminou semana passada, aí hoje, que teremos, acho que possa ter aula assim, mas que a gente possa também ter aulas naquele formato de círculo de diálogos em sala de aula, que a gente possa voltar, claro, com profissionais de educação vacinados e com alunos também vacinados, voltado de segurança, né? Preservar essa vida que é tão maravilhosa de se viver. Dúvidas? Tempo legal, menos de 1 hora. Sugestões? Pronto, deixarei. Não sei se o sistema já voltou. O sistema estava com um problema aí esses 2 dias. Não, Paulo, não vai ter chamada. Eu vou... Como é gravada, eu vejo aqui o nome. Vixe, aqui é complicado, os nomes. A GK Game não tem como saber quem é. A GK Game, bota seu nome aí, por gentileza. Homem, é porque eu não sei trocar, não. Não sei bulir nisso, não. Tô ligado, mas bota aí seu nome nos comentários. Quando eu for fazer a chamada aqui, colocar, fica mais fácil, né, meu filho? Gabriel, esse Gabriel é Gabriel oficial, qual é o nome? Oi? Gabriel. Como é seu nome? É o resto do nome. Gabriel de Almeida Dias. Pronto. Coloca aí no chat, por gentileza. Aí esses que tem um nome, eu já vou vendo aqui, já vou marcando. A Moniela, Raíssa, Robson, Ruben, Yasmin. Pronto, acho que só a GK mesmo que não tem nome. O restante aqui tem nome, então eu vejo pelo nome aqui e dá tudo certo. Novamente, dúvidas? E lança aí que você está aqui, não. Eu conheço mais. Sugestões?
Na ausência de dúvidas e sugestões, gostaria de agradecer a presença de vocês. É sempre uma satisfação estar discutindo, né, sociologia com vocês. Isso me deixa alegre. Espero que tenha contribuído de alguma forma. E deixarei a tarefa aqui. Daqui a pouco eu irei postar essa aula que está gravada. Embaixo, como sempre, deixarei a tarefa que irá valer 2,5 pontos. Beleza? Então é isso. Muita positividade na vida. Se cuide de você, né? Cuide de você, mas também cuide de quem está próximo de você. E até a nossa próxima oportunidade. Pode dar tchau.